Olá, meninada! Na nossa terceira mini aula eu vou falar sobre o exame do estado mental. Vimos na aula anterior que quando um paciente é recebido por nós damos uma olhada nele e à medida que tu olha, tu já vai ver uma série de sinais de tipo ansiedade, inquietude, tristeza, se está bem vestido ou não. Como é que o pessoal da psiquiatria vai começar a observar os sintomas? Conversando. Então nós vamos fazer perguntas a partir da queixa principal e a partir daí eu vou ver a primeira função mental, que é a consciência. A consciência que nós estamos falando é a consciência neurológica, não é a consciência moral ou a própria consciência assim, de perda de consciência nos estados crepusculares, epiléticos, etc. Nós vamos ver se a pessoa está desperta, se ela está sonolenta ou se ela está apresentando problemas de conseguir ficar acordada, ou de sonolência. Essa função é extremamente importante, porque nessa função que eu vou poder observar se a pessoa está entendendo o que eu estou conversando ou a forma que ela está me passando a informação. Então, a partir da consciência, eu posso observar se a pessoa está orientada. O que é orientação? Saber onde é que ela está, se ela sabe quem ela é, se ela sabe que dia é hoje, se ela tem ideia do que está acontecendo com ela. Então esse é o tipo de orientação que eu busco no exame preliminar. São as informações sobre a pessoa e sobre o ambiente. Então, autopsíquica e alopsíquica. A partir desta orientação, eu consigo ver se a pessoa capta ou consegue narrar o que aconteceu com ela. Então, aí eu já estou analisando a memória. Então, a memória, que é importante dentro do exame preliminar, é se a pessoa sabe evocar a memória que foi fixada. Normalmente, em casos de perda de memória recente, nós temos sempre que pensar em algum comprometimento neurológico, né? Até Alzheimer, ou traumatismo, ou algum tipo de massa expansiva dentro do cérebro. Então, a gente faz testes simples aqui no próprio exame, de pedir que a pessoa repita algumas coisas ou algumas informações. À medida que nós tivemos já essa avaliação de memória, eu posso passar para a atenção. Como a pessoa fica persistindo no tipo de informação que eu estou tentando ter com ela. Então, a capacidade de manter a atenção dentro de um assunto a gente chama de tenacidade. Se acontece de haver algum barulho ou a pessoa ficar muito procurando informações externas, é essa capacidade de vigilância, né? Então é a atenção vigil. E isso tudo vocês veem a partir da consciência. A pessoa está acordada, ela consegue saber quem ela consegue gravar informações e ela consegue manter um diálogo ou mesmo se cuidar. A partir daí, como é que ela faz isso? Ela faz a partir da sensopercepção. Então, são os órgãos do sentido que estão captando através da visão, a audição, o tato, sensações no próprio corpo, que ela está começando a ter essas informações. Aí eu vou, dentro das psicoses, é que eu vou encontrar as alucinações, né, tão importantes nos processos psicóticos. Tendo a partir daí, eu começo a ver como ela se comunica comigo, né? Então, aí a linguagem, se a pessoa tem uma capacidade de transmitir informações, se ela tem cultura, se ela sabe se expressar, se ela consegue dizer realmente o que ela está sentindo e que eu entendo. Então, a linguagem é extremamente importante. O próprio mudo, a partir da linguagem de sinais, o surdo-mudo, ele consegue se informar. Isso é uma forma de linguagem que nem sempre nós estamos preparados para entender. Então, às vezes, se utiliza também linguagem escrita, que aí me informa que está escrito desenhos e tal. Isso tudo é avaliação de linguagem. A questão também da inteligência. A inteligência normalmente é feita a partir de testes de QI, porém os testes de QI, como nós não temos essa habilidade, que é da psicologia, nós podemos avaliar se a pessoa é inteligente pela própria que ela se comunica.
Então, e se eu quero testar um pouquinho mais a fundo como é que a pessoa tem a capacidade de sair de situações difíceis, de resolver problemas, então eu posso dizer um ditado, tipo, pedras que rolam não criam limo, ou quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho, e ver se ela consegue abstrair. Aí eu vou ver se ela tem um pensamento concreto ou um pensamento abstrato. Esse tipo de informação é extremamente importante porque eu vou saber como é que eu vou ter que informar o tratamento que eu quero, né? De uma forma mais simples, ou posso exigir um pouquinho mais da cultura da pessoa, senão eu vou ter que requerer que a família ou responsáveis me ajude nesse tipo de tratamento. Visto essa questão da inteligência, nós passamos para as 3 funções finais, que seriam o pensamento, que eu vou ter que ver como é que a pessoa está, se ela está dentro da lógica ou se ela está com um pensamento mágico ou maluco, não? Fora da realidade. A partir dessa informação, que sejam coisas muito malucas, contatos com alienígenas, etc., ou se sente uma figura notória como Elvis Presley e tal, e sai cantando It's now or never para ti, então tu começa a ver que há alterações do pensamento. Aí ele está com uma produção inadequada, né, ilógica. Aí vamos ver a velocidade. Se é um pensamento muito rápido, a gente já começa a pensar em mania, né? Então como é que a gente vê o pensamento rápido? Pela própria expressão da linguagem, pela fuga de ideias, que começa a não conseguir concatenar, porque é tão rápida a velocidade do que ele está falando que ele acaba por se atrapalhar. E, por fim, vem o conteúdo. O conteúdo onde nós vamos encontrar as ideias delirantes, né? Os delírios, um delírio de grandeza, os delírios nihilistas. E, a partir daí, normalmente, isso sempre é psicose. Então, são as síndromes psicóticas. Então, se ele tiver alteração dentro do pensamento no conteúdo, que a pessoa começa a acreditar numa coisa que eu posso falar o que eu quiser, que não tem jeito de demovê-lo da ideia, nós temos sempre que pensar em psicose. Em psicose não adianta muita conversa, né, pessoal? A psicose é uma disfunção neurológica. Se é uma disfunção neurológica, nós temos que medicar para poder arrumar esses neurotransmissores que estão disfuncionais dentro desse cérebro. Então, não se deve perder muito tempo em checar realidades de delírios, à medida que a gente tem a noção correta que é delírio, e sim já poupar um pouquinho o paciente dessa situação e já começar a pensar como é que eu vou fazer com que esse pacientinho tome uma medicação adequada para organizar um pouco esse pensamento. O afeto é uma das funções mais importantes. No afeto eu vejo as depressões, eu vejo as ansiedades, que é extremamente comum em UBS, que são realmente o foco que nós temos que ter dentro do nosso atendimento. Então nós vamos ver se a pessoa está triste, se a pessoa tem pensamentos ruins, aí entra os pensamentos de suicidas, ideação suicida, né, que a gente tem que investigar, sempre com muita cautela, com muito cuidado, fazendo perguntas extremamente afetivas, próximas, com cuidado, sem ser tão objetivo, mas também não deixando de perguntar. A ansiedade vai se manifestar através da inquietude, suor nas mãos, taquicardia, falta de ar, medos. Então, também a gente pode sempre tranquilizar e ter algumas técnicas que depois nós vamos ver mais tarde de respiração, de controle do corpo, para que a pessoa também possa se sentir mais confortável. E o resultado disso tudo é a conduta, né? Então, a conduta, tudo que se refere ao que o indivíduo faz, tem que ser relacionada na conduta. Então, a masturbação vai na conduta, o uso de medicamentos vai na conduta, coisas sádicas, coisas que ele se machuca, é ali tentativa de suicídio ali. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu por as outras funções psíquicas, nós vamos ter que anotar na conduta, porque é a partir daí que a gente vai poder fechar o diagnóstico. Ainda o último detalhe, tudo isso ocorre em movimento, esse é um sistema, então não existe uma função psíquica separada da outra, né? Por isso que eu comecei falando na consciência e termino na conduta. A consciência, se eu estou consciente, eu faço coisas, mas eu só faço coisas se eu pensei, se eu tenho afeto, se eu tive raciocínio, se eu tive medos, etc. Então sempre entendam que isso é acadêmico.
a gente trabalhar nessas 10 funções psíquicas. Vocês vão encontrar na literatura mais o pensamento dividido em tomada de decisão, em pensamento crítico e tal, mas me parece que esse esquema que a gente tenta passar para vocês é o mais simples. Então eu entendo, é tudo junto. E nós vamos observar principalmente com a escuta. Então, é mais importante a gente escutar o que o paciente faz, investigar e depois fechar isso tudo e ter seu diagnóstico. Ok? Até mais, valeu!